Compartilhar fotos e vídeos mostrando nossas produções do dia a dia já se tornou algo comum. Todos os dias nós produzimos e consumimos esse tipo de conteúdo. E embora isso pareça algo tão moderno, tão típico de uma era dominada pelas redes sociais, esse hábito pode ser um pouco mais antigo do que parece. Pouco não, bem mais antigo. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e hoje eu vou te contar a história de como um contador alemão do século XVI se tornou o primeiro blogueirinho de moda. Nossa história se passa em Augsburgo, uma cidade que fica ao sul da região que hoje nós chamamos de Alemanha. No final dos anos 1400, Augsburgo era uma cidade comercial imensa, conhecida por duas famílias que controlavam boa parte do sistema bancário da Europa, os Fugger e os Welser. Mas nossa história começa com uma família um pouquinho mais humilde. Matthaus Schwarz nasceu em Augsburgo em 1496. Seu pai era um comerciante de vinhos próspero o suficiente para garantir que seus filhos recebessem uma boa educação formal. Matthaus trabalhou com o pai antes de se tornar aprendiz de outro comerciante. Essa era uma prática comum entre as famílias das áreas urbanas. As famílias de comerciantes mandavam os seus filhos para outras oficinas ou para outros escritórios para aprender uma profissão, não necessariamente para atuar na mesma área do seu pai. E foi exatamente isso que aconteceu com Matthaus. Como aprendiz, ele conheceu as cidades italianas de Milão e Veneza e acabou aprendendo o ofício da contabilidade. Mas em 1516, ele retornou a Augsburgo em grande estilo. Com apenas 19 anos, ele se tornou contador da poderosa família Fugger e marcou para sempre a história da moda com o seu livro das roupas. Encomendando pinturas a vários artistas, Matthaus Schwarz formou uma coleção de 137 retratos seus com trajes diferentes, cada um deles representando um momento importante da sua vida. Mas por que alguém faria um registro disso no século XVI? No prefácio que o próprio Matthaus escreveu à mão, ele deixa bem claro qual era a sua motivação: deixar registradas as memórias sobre quem ele era e o que ele vestiu em cada um dos momentos considerados cruciais da sua vida. Nosso contador blogueirinho viveu numa época de grandes transformações no pensamento europeu, quando a individualidade começou a se tornar algo importante. Não é de se estranhar que seja justamente nesse período do Renascimento que os retratos de nobres e grandes comerciantes apareçam tanto na arte. Também é nesse período que a gente começa a falar em moda, assim mesmo, com o M maiúsculo, como um fenômeno social complexo de expressão da individualidade e da personalidade das pessoas. Uma maneira de comunicar para o mundo quem você é, a partir do que você veste no seu corpo. Matthaus Schwarz viveu essa época intensamente. Em cada pintura, ele descreve o traje que estava vestindo, a ocasião em que foi usado e, em alguns casos, até os materiais e de onde eles vinham. Mas esse caminho fashionista oferecia lá os seus perigos. Numa época em que a moda estava ganhando tanto espaço como forma de expressão, a verdade é que as autoridades se preocupavam com os rumos que isso poderia tomar. Então, para tentar controlar quem podia vestir o quê e em cada ocasião, surgiu um conjunto de leis especializadas nisso, conhecidas como leis suntuárias. Uma das maiores preocupações era que as pessoas se vestissem acima de sua posição social e pudessem ser confundidas com alguém, abre aspas para usar uma expressão da época, melhores do que elas. Numa época em que a ideia de igualdade social não existia, a moda era um grande instrumento de diferenciação social que marcava quem eram os grupos e delimitava quais eram os espaços de atuação e as esferas de poder de cada grupo social. Matthaus Schwarz sabia muito bem disso. E embora ele fizesse das roupas uma parte importante de sua vida e possivelmente investisse bastante dinheiro nelas, ele sabia exatamente o que podia ou não vestir. Apesar de ser muito bem relacionado, ele não era nobre. E havia uma série de cores, tecidos e até tipos de decorações nas roupas que eram proibidos para quem não fosse da nobreza. Examinar os retratos e as roupas desse blogueirinho do Renascimento é mergulhar na história da moda e do comércio da época. Em 1519, por exemplo, ele registrou ter usado esse traje para o casamento de um de seus irmãos. Apesar de Matthaus ser muito cuidadoso ao descrever suas roupas, ele nunca falava sobre os custos delas.
Mas sim, a gente sabe que eles eram altos. No século XVI, roupas como as de Mataus envolviam um trabalho extremamente artesanal, que ia da fabricação e tingimento do tecido à forma final das roupas, sapatos e chapéus. Graças aos diários de Lucas Hem, um dos contadores da família Welser, conseguimos ter uma ideia do quanto isso realmente custava. Em 1518, Lucas Hem encomendou um traje muito semelhante ao de Mataus e registrou detalhadamente o seu custo: 36 florins renanos, o equivalente a cerca de 5 anos de salário de um criado doméstico na mesma época. Como certas coisas não mudam, já naquela época casamentos eram um grande acontecimento social e um momento em que as pessoas aproveitavam para desfilar o que elas tinham de melhor no seu guarda-roupa. Em várias ocasiões em que Mataus esteve presente em casamentos de diferentes pessoas, ele fez questão de registrar com muito cuidado o que ele vestiu e até os materiais de que eram feitas as suas melhores roupas. Esse, por exemplo, é de 1524. E o nosso blogueirinho renascentista fez questão de descrever detalhadamente os tecidos: escarlate fino de Valência, cetins vindos de Bruges, sedas com acabamento em pelo de Marta. E esses tecidos finos vindos de tantas partes diferentes da Europa são uma amostra do que era a produção têxtil e o comércio desses artigos na época. É bem provável que o acesso de Mataus a esses materiais tenha sido facilitado pelas conexões que ele tinha com a Casa Fugger, já que essa família tinha casas de comércio com representantes em todas as partes da Europa e representações também com os comerciantes de tecido da Ásia. O escarlate era um tecido muito valorizado desde a Idade Média. Ele era produzido com lã de ovelhas criadas na Inglaterra, que eram compradas por tecelagens de toda a Europa. Apesar do nome, nem sempre o escarlate era tingido de vermelho. E os escarlates do reino de Valência eram considerados os mais finos e bem tingidos. O cetim de Bruges era um tecido igualmente caro e valorizado, conhecido pelo seu brilho e pelo toque suave. Ele era usado em trajes onde o forro contrastante ficava à mostra através dos golpeados. Essas aberturas no próprio tecido que faziam muito sucesso no século XVI. Fabricado na Europa, sua matéria-prima vinha da Ásia, o que nos dá uma boa ideia da extensão das redes de comércio desse período. Tecidos fabricados com seda eram muito caros e muito valorizados, tanto que não é incomum a gente encontrar menções a tecidos feitos desse material sendo trocados como presentes entre reis e famílias nobres. Mas figuras como os Fugger também presenteavam os seus criados e os seus empregados com esse tipo de tecido, além de usar esse material como moeda de troca em alianças políticas e até em operações de suborno. Em 1527, por exemplo, Mataus e outros empregados da Casa Fugger receberam vultosos presentes em tecidos de seda, especialmente para que usassem no casamento do seu patrão. E os relatos da época nos dizem que nunca a cidade de Augsburgo tinha visto um casamento tão luxuoso quanto o do banqueiro Anton Fugger. Para essa ocasião, Mataus vestiu um suntuoso traje de lã em tons brilhantes de vermelho e amarelo, decorado com aplicações de seda. Numa cidade dividida por questões políticas e religiosas, essas cores tanto buscavam representar alegria, quanto reafirmar o poder financeiro dos Fugger e seu alinhamento com a Igreja Católica e com o imperador Carlos V. Até o fim de sua vida, em 1574, Mataus Schwarz permaneceu como o homem de confiança da Casa Fugger. Ele participou indiretamente de eventos políticos fundamentais de sua época, sempre usando a moda como uma forma de comunicar os seus posicionamentos políticos e as suas alianças. Algo nessa estratégia deve ter funcionado bem, já que em 1541, Mataus Schwarz recebeu um título de nobreza das mãos do próprio imperador Carlos V. O livro das roupas original pode ser encontrado no Museu Herzog Anton Ulrich, em Brunswick, na Alemanha. Mas existem duas cópias dele que foram feitas no século XVIII, uma em Paris e outra em Hanover. Em 1740, quando essas cópias foram feitas, o senso de moda como forma de expressão que Mataus Schwarz começara a desenvolver lá nos anos 1500 já intrigava as pessoas tanto quanto nos dias de hoje. Teria sido esse contador do século XVI realmente o primeiro fashionista e o primeiro blogueirinho de moda do Ocidente? Mas calma, não vai embora ainda não, vem cá, senta aqui pra gente conversar um pouquinho. Esse vídeo faz parte de uma série
intitulada Moda na Arte, em que a gente está tratando a história da moda a partir das referências visuais. E essa série só foi realizada graças aos nossos apoiadores, aos modisters oficiais aqui do canal. Então, se você está curtindo a série e gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, dá uma olhadinha nesses outros conteúdos que eu separei para você e considere a possibilidade de se tornar você também um modister e tornar possível mais vídeos dessa série e outras séries no futuro.